Estevão chorou no vestiário do Chelsea e a notícia que caiu no Brasil foi uma decepção para todo mundo que sonha com o Hexa. O garoto mais talentoso da geração pode estar fora da Copa do Mundo antes mesmo dela começar. E enquanto o país inteiro reza por um milagre, tem um nome que pode ganhar tudo com essa situação. O Endrick, que estava disputando exatamente a mesma posição, está em alta na França e pode ser o cara que Ancelotti vai precisar mais do que nunca nos Estados Unidos. Hoje, no Footplay News, a gente vai falar sobre o que aconteceu com o Estevão, o que isso muda no Brasil, que estava sendo montado, quem entra nessa vaga e por que o Endrick pode ser a melhor resposta que a seleção tem para esse momento difícil. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Com o Estevão fora, o Endrick vira o nome mais importante do ataque brasileiro na Copa? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, era um sábado, o Chelsea jogava em casa contra o Manchester United e o Estevão fazia o que ele mais gosta de fazer: correr em direção ao gol, criar problema para a defesa adversária e ser o jogador mais perigoso em campo. Foi exatamente num desses momentos de explosão, numa arrancada aos 16 minutos de jogo, que o músculo da coxa direita cedeu. Ele parou, tentou continuar por alguns segundos, mas o corpo não deixou. Saiu de campo amparado, com a cara de quem sabia que aquilo era sério. O treinador do Chelsea confirmou depois o que as imagens já mostravam. O garoto foi encontrado no vestiário no intervalo chorando muito. 18 anos de idade, o momento mais importante da carreira se aproximando e o corpo falhou justamente agora. Os primeiros exames no domingo até trouxeram um pouco de esperança, porque indicavam algo menos grave, mas a dor persistiu. Novos exames foram feitos na segunda-feira e o resultado mudou tudo. O diagnóstico confirmou uma lesão gravíssima, quase uma ruptura total do músculo da coxa direita, e a participação na Copa do Mundo passou de certa para praticamente impossível em menos de 48 horas. O sonho do garoto de 18 anos está ameaçado e o Brasil inteiro sente esse peso junto com ele. O que torna essa situação ainda mais doída é que o Estevão já havia passado por um susto parecido nessa mesma temporada. Entre fevereiro e março, ele ficou quase um mês fora justamente por causa de uma lesão muscular na coxa direita. O mesmo lugar, o mesmo lado. Quando voltou, parecia que o pior tinha ficado para trás. A torcida respirou aliviada, o Ancelotti respirou aliviado e o garoto voltou a ser o jogador que todo mundo esperava ver na Copa. Só que dessa vez, a lesão foi mais grave, no momento em que o tempo é curto demais para uma recuperação tranquila. O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho contra Marrocos, em Nova Jersey. A lista de convocados sai no dia 18 de maio. São menos de 4 semanas para o Ancelotti bater o martelo e o cenário médico diz que 3 meses é o tempo mínimo para o Estevão voltar a jogar no ritmo que ele precisa para uma Copa do Mundo. A conta simplesmente não fecha. E o pior, ainda existe uma briga interna entre o Chelsea, que queria uma cirurgia imediata, e o staff do jogador, que tenta encontrar um caminho alternativo de tratamento, seja no Brasil com a CBF do lado, seja em Doha com um método diferente que poderia encurtar esse prazo. A esperança existe, mas é muito pequena. Bom, para entender o tamanho do buraco que essa lesão deixa, a gente precisa falar sobre o que o Estevão era dentro do projeto do Ancelotti. Ele não era apenas mais um nome na lista dos 26, ele era o símbolo do trabalho. O próprio treinador italiano chegou a dizer, depois de uma vitória da seleção sobre o Senegal, que nunca tinha visto alguém tão jovem com aquele nível de talento. E o garoto era preciso na finalização, contundente nos lances e que com ele, o Brasil tinha um futuro garantido. Quando o treinador com a história do Ancelotti fala assim de um jovem de 18 anos, não é um elogio de coletiva, é uma declaração de confiança real. O Estevão correspondeu em campo, 5 gols em 11 jogos pela seleção, um deles contra a Argentina, e uma evolução constante a cada convocação. Ancelotti foi construindo o Brasil com ele como peça central no ataque, e agora essa peça central está na dúvida. Montar um time diferente em menos de um mês, com outro jogador nessa posição, mudando o ritmo e o estilo de jogo que vinha sendo trabalhado, não é simples. É exatamente aí que entra a discussão mais importante dessa situação toda. Porque quando a gente fala em quem pode ocupar o espaço do Estevão no ataque brasileiro, um nome aparece antes de qualquer outro. E esse nome está em altíssimo nível agora, jogando na França e destruindo a Ligue 1 e vindo de uma atuação histórica contra o PSG no próprio Parque dos Príncipes. E nós estamos falando simplesmente do Endrick. Sim, o nosso Bob, o garoto que o Real Madrid deixou no banco por uma temporada inteira, que foi para o Lyon em dezembro e em menos de 4 meses se tornou o atacante mais decisivo da Liga Francesa. Os dois jogam de formas parecidas: velocidade, explosão, capacidade de decidir numa jogada individual, gol de impacto nos momentos em que o jogo está difícil. O Estevão normalmente atua pela direita, cortando para dentro com a esquerda. O Endrick faz exatamente isso no Lyon e tem feito com uma frequência que o colocou o nome na lista dos melhores jogadores da Ligue 1.
Quando a lesão de Estevão foi confirmada, muita gente que acompanha a seleção teve o mesmo pensamento ao mesmo tempo. O Endrick pode ser a resposta para esse problema. Os números do Endrick no Lyon falam por si mesmos e é importante colocar eles na mesa porque são dados que o Ancelotti certamente está olhando nesse momento. Em 12 jogos pelo campeonato francês, o brasileiro lidera as estatísticas da competição em assistências. São 6 passes para gols e em participações diretas em gols com um total de 10. Ele também lidera em dribles certos, com 29, superando até o Dembélé, que é o atual melhor jogador do mundo e atua pelo PSG. Pensa bem nessa comparação. Um garoto de 19 anos que estava no banco do Real Madrid há poucos meses, chegou ao Lyon e passou a produzir mais do que o melhor jogador do planeta no mesmo período. Isso não é coincidência, não é sorte e não é resultado de um campeonato fraco. É um jogador que estava sufocado e ganhou espaço e que mostrou um nível que a maioria das pessoas ainda está descobrindo. Para Ancelotti, que acompanha cada detalhe dos seus jogadores nos clubes, esses números chegaram com o peso de uma afirmação. O Endrick está pronto para ser muito mais do que um reserva da Copa do Mundo. A relação entre Endrick e Ancelotti dentro da seleção é um ponto que precisa ser destacado aqui, porque ela é mais próxima do que parece. O treinador conversou diretamente com o garoto antes do empréstimo ao Lyon, deu conselhos sobre o caminho a seguir e deixou claro que acompanharia a evolução dele de perto. Quando o Endrick voltou a ser convocado para os amistosos preparatórios da seleção, foi uma sinalização clara de que o técnico não havia esquecido do jogador e de que as boas atuações na França estavam sendo vistas e valorizadas. Ancelotti sabe que tem nas mãos um atacante que nesse momento está no melhor momento da carreira, em ritmo de jogo, em confiança e em decisão. No ciclo inteiro da Copa de 2026, o Endrick é o maior artilheiro da seleção, com 3 gols em 14 jogos. Parece pouco, mas é o maior número de qualquer atacante do grupo nesse período. Matheus Cunha, por exemplo, fez apenas 1 gol em 12 jogos. A eficiência do Endrick já estava acima da média antes da lesão do Estevão. Com essa vaga aberta, ele se torna um argumento que é muito difícil de você ignorar. Mas a situação do Estevão não é o único problema de saúde que Ancelotti precisa resolver antes de montar uma lista final. O Brasil chegou a este ponto da preparação com um rastro de lesões que parece preocupar qualquer torcedor que presta atenção. Bom, o goleiro Alisson, titular absoluto e um dos melhores do mundo na posição, está fora dos jogos do Liverpool há semanas por causa de um problema físico. Rafinha, que era titular no esquema do Ancelotti, sentiu a coxa direita no amistoso contra a França em março e foi cortado do jogo seguinte. Wesley, o lateral direito que disputava a posição, sofreu o mesmo problema na mesma partida e também saiu da convocação. Antes disso, Alisson, Alexandro e Gabriel Magalhães já tinham sido cortados por lesões em convocações anteriores. Rodrigo está definitivamente fora. Júnior Guimarães ficou 2 meses se recuperando antes de voltar a jogar. A lista de baixas físicas do Brasil nessa reta final de preparação é grande demais para ser ignorada, e o torcedor tem todo o direito de estar preocupado com a condição do time que vai entrar em campo no dia 13 de junho. Com tantos problemas físicos ao mesmo tempo, Ancelotti vai precisar tomar uma decisão que nenhum treinador quer tomar: deixar de fora jogadores que são titulares quando estão bem, para convocar nomes que chegam ao Mundial com mais ritmo de jogo e mais certeza física. E é aqui que o Endrick entra não apenas como substituto do Estevão, mas como um dos nomes mais importantes da lista inteira. Ele está em campo toda semana no Lyon, está decidindo os jogos, está com a confiança lá em cima depois de destruir o PSG no estádio deles. Então, enquanto outros jogadores do Brasil passam essa reta final entre departamento médico e banco de reservas, o Endrick passou fazendo gols e assistências numa das ligas mais disputadas do mundo. Esse ritmo de jogo é ouro para um treinador que vai iniciar uma Copa do Mundo em menos de 2 meses. Você não chega no maior torneio do planeta enferrujado, você chega em movimento, em velocidade, com o corpo e a cabeça no ritmo certo. E poucos jogadores no Brasil chegam a junho nesse estado, melhor do que o Endrick chega agora. Existe uma discussão que precisa ser feita sobre o Endrick se encaixar no esquema que o Ancelotti vinha montando. O técnico trabalhou bastante com um ataque que usa 2 pontas abertos e um jogador mais central, com Estevão pelo lado direito, Vinícius pelo lado esquerdo e Rodrigo ou Matheus Cunha mais ao centro. O Brasil tinha velocidade pelos lados e criatividade para chegar na área de diferentes formas. Com Rodrigo fora e agora Estevão na mesma situação, o lado direito do ataque ficou descoberto de um nome com aquele perfil de cortar para dentro e finalizar com força. O Endrick cobre esse perfil. No Lyon, ele atua pela direita com muita frequência e tem feito exatamente esse movimento. Pega pelo lado, corta, finaliza com a perna esquerda. Bom, a adaptação tática ao esquema da seleção não seria de um dia para o outro, mas Ancelotti já o conhece, já treinou com ele e já sabe
sabe o que ele oferece dentro de campo. Juntar Endrick pelo lado direito e Vinícius pelo lado esquerdo com Matheus Cunha ou outro nome centralizado é uma solução que existe e que pode funcionar muito bem se os dois estiverem no alto nível que vem demonstrando nos clubes. A torcida brasileira precisa entender o que está em jogo nessa decisão de convocação, porque ela vai além de escolher um nome para substituir o outro. Estamos falando de um mundial que acontece nos Estados Unidos, em casa, quase com uma pressão enorme para o Brasil buscar o hexacampeonato depois de décadas de espera. A convocação de 18 de maio vai definir o tom de toda a competição para o torcedor, e colocar o Endrick como uma das peças principais desse ataque, especialmente com o espaço que a lesão do Estevão abriu, seria um sinal de que Ancelotti confia no garoto para os momentos mais difíceis. O Brasil precisa de um atacante que chega ao primeiro jogo em forma, decidido e com fome de bola. O Endrick tem as três coisas agora: tem o ritmo de quem joga toda semana, tem a decisão de quem vem de uma vitória histórica contra o PSG e tem a fome de quem ficou no banco por meses, foi para a França, provou seu valor e agora quer muito mais. Essa combinação de fatores não aparece com frequência na vida de um jogador. Quando aparece, é o momento de usar. Mas vale falar também sobre o aspecto humano de tudo isso, porque por trás de cada nome nessa lista existe uma pessoa com uma história. O Estevão tem 18 anos e estava vivendo o melhor período da vida. Novo clube na Inglaterra, protagonismo na seleção, Copa do Mundo chegando. Bom, perder tudo isso por causa de uma lesão que veio numa corrida normal, num sábado qualquer de Premier League, é cruel de um jeito que não dá para explicar com uma análise tática. O garoto chorou no vestiário e o Brasil também chorou junto. Agora, enquanto ele luta para tentar chegar, seja com tratamento no Brasil, seja em Doha com um método diferente, seja como for, o futebol continua. E o Endrick, que entende melhor do que ninguém o que é ser jovem, talentoso e não ter espaço quando mais precisa, carrega essa responsabilidade de uma forma especial. Os dois são da mesma geração, vieram da mesma base de futebol brasileiro de qualidade e representam o mesmo sonho. Se um não puder ir, o outro vai carregar essa missão com o peso e a honra que ela merece. No fim, o que essa semana mostrou é que o caminho até o Hexa não vai ser fácil nem tranquilo. O Brasil vai chegar aos Estados Unidos com uma lista diferente do que estava planejado, com peças importantes fora e com o técnico precisando improvisar num torneio que não perdoa erro de planejamento. Mas o futebol brasileiro tem uma habilidade histórica de se reinventar quando a situação aperta. E o Endrick, nesse contexto, não é um plano B. Ele é um jogador em altíssimo nível que está liderando estatísticas de uma liga europeia de alto nível, que já marcou na Copa América e que foi construindo dentro da seleção a confiança de quem sabe que chegou a hora. A lesão do Estevão é uma tragédia para o garoto e para o Brasil. Mas, dentro dessa tristeza, existe uma oportunidade real para o nosso Bob mostrar que não precisa de circunstância perfeita para brilhar. Ele já provou isso no Lyon quando ninguém acreditava. Agora, com a Copa do Mundo no horizonte e uma vaga aberta no ataque da seleção, o Endrick tem tudo para ser o jogador mais importante do Brasil no torneio mais importante do mundo. Mas e aí, na sua opinião, você colocaria o Endrick como titular no lugar do Estevão ou escolheria outro nome para essa posição? O Brasil ainda pode brigar pelo Hexa mesmo com tantas lesões? Deixe o seu comentário aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Craques em ação, análise no som. Futebol é paixão, futebol é paixão, futebol é paixão.